Olá, tudo bom? Eu sou Marise Toffoli, sou gastropediatra e estou aqui mais uma vez com a minha amiga Simone, que é pediatra, especialista em amamentação, para mais um episódio em evidências em pediatria. Hoje, o nosso episódio é para falar sobre doença do refluxo gastroesofágico no bebê. Um assunto que, mais uma vez, eu adoro. A Simone vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente hoje, né, Simone? Olá, eu espero que vocês gostem. Posteriormente, poderemos fazer um episódio baseado muito nas explicações científicas, mas hoje eu quero aproveitar, doutora Marisa, para a gente fazer um bate-volta rápido para tirar um monte de dúvida que as mães têm sobre a doença do refluxo ou refluxo fisiológico. Mitos ou verdades? Verdade ou mentira? Primeiro, Marise, dormir de barriga para cima, É verdade? Isso é preciso? não, no refluxo, piora? Não piora, tá? Isso é bastante polêmico, porque por muitos anos a gente teve várias recomendações. Vamos lembrar qual que era a recomendação? Cabeceira elevada, 15 a 20 centímetros, colocar um tijolo debaixo do pé do berço, deitando o bebê de decúbito lateral direito, Isso, que favoreceria o esvaziamento gástrico, perfeito. certo? Uhum. Isso hoje não fazemos mais, por várias coisas. Uma das evidências que nós temos é que o bebê poderia movimentar, virar de barriga para baixo e piorar a morte súbita do lactente. Perfeito. Certo? Perfeito. Mas no bebê de refluxo, eu vou comprar o bebê de cabeceira levantada porque aí ele vai ter menos refluxo? Mito ou verdade? Nossa, Simone, a gente não combinou isso, então tá super. Vamos lá, um bebê normal, né? A gente tem algumas patologias, alguns bebês doentes que têm um refluxo mais patológico. E aí a gente vai conversar de maneira completamente diferente para esses nichos de pacientes. Um bebê normal que regurgita, que pode ter um refluxo do lactente que não é doença, não há necessidade alguma de eu fazer nenhuma medida para que ele durma de maneira diferente. Quando a gente fala de medida postural, que é posicionamento do bebê, e aí a gente mamou. Esse é outro assunto. Vai ser outra Tá. Então pergunta. vou segurar. Dormir De barriga para cima na posição horizontal. Essa é a recomendação atual. Então, dormir de barriga para cima, sem travesseiro, sem elevar a cabeceira. Tá. Outra coisa, mito ou verdade para refluxo? Beber conforto piora refluxo. Olha, mito também, assim, a gente tem que entender que o refluir, primeiro, é normal. Isso. Tá? Então, quando a gente fala refluxo, que refluir é o conteúdo do estômago sair, criança regurgitou, isso é refluir. Isso pode ser normal. É normal por uma série de fatores anatômicos, então de posicionamento de estômago, de posicionamento de esôfago, de pressão de diafragma e de musculatura inferior do esôfago. E que algumas posições podem sim favorecer. Então, por exemplo, eu vou te dizer, eu falei logo de cara que é mito, mas a minha resposta é depende. Depende por uma série de fatores. Por exemplo, se essa fralda tá muito apertada e eu ponho ele no bebê conforto, que a criança fica assim, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão do abdômen. Ele vai regurgitar mais. Gente, fazer mito e verdade com a pessoa que é pura ciência é muito difícil. Porque o que eu queria que ela explicasse era o seguinte: o bebê conforto é um meio de transporte. Importantíssimo. Isso, pronto. Eu vou usar para levar meu bebê para algum lugar e voltar com meu bebê de algum lugar. Ele não é um lugar para o bebê ficar. Não. O que nós precisamos tirar das mães é: o meu bebê não vai passar o dia no bebê conforto. Não, o nem bebê deve. conforto é um transporte. Então não tem jeito de eu transportar um bebê sem ser uma cadeirinha adequada ou um bebê conforto. Porque há um tempo atrás o bebê passava o dia no bebê conforto. Hoje a gente sabe que o bebê ele está elevado para não refluir, deitado de barriguinha para baixo para brincar, barriguinha para cima para dormir.
Ponto. Mas a pessoa é pura ciência. E aí eu vou falar para ela, ela vai lá no livro pegar a referência. Não, o bebê conforto, ele pode apertar a barriguinha do bebê. Mas não é contraindicação de Nunca. uso, Eu só nunca. transporto o bebê em uma cadeirinha adequada. Não, você me perguntou uma coisa, você não me perguntou como é que a gente Tá transporta vendo, bebê. gente? Eu vou É falar. diferente, Então vamos é lá. diferente. Aí nós vamos falar em outra coisa, que é, então nós vamos. Cadê cabeça? Cama reta, sem travesseiro, sem levantar. Tá. Tá. Bebê conforto pode piorar? Eu entendi sua resposta. Sim, eu aperto o estômago. Ou não, mas ele é ele é indispensável Com para o certeza. transporte do bebê. Não, é fundamental. Não existe, já que a gente vai falar de segurança, fazer um parêntese da doença do refluxo ou refluxo para segurança, não existe tirar a criança do bebê conforto que está lá no carro sendo transportada porque ele regurgitou, Porque ele chorou. porque ele chorou, porque ele não gosta, porque ao colocar já tá difícil, porque o difícil manejo não existe. Ah, porque a mãe tá no carro, no passageiro na frente. Então, isso são coisas inegociáveis em relação à segurança do bebê. Concordo. Gênero, número e grau. Agora, se a gente falar de posicionamento, então eu vou deixar ele na minha casa, ele mamou, eu vou colocar ele no bebê conforto em casa, porque ele fica mais ereto, substitui deixar ele. Essa é outra pergunta, calminha. É, Mito ou verdade? O bebê precisa arrotar para deitar? mito, tá? Nem toda vez o bebê precisa arrotar. Então, o arroto, o que é? A manifestação do ar que muitas vezes ele deglutiu ao sugar e que precisa sair desse estômago e ser exteriorizado. Porque se ele produziu gás, se ele deglutiu o ar e ele não exterioriza, isso traz desconforto, isso traz dor, depois o sono dele não vai ser tão adequado. Então, sim, a gente coloca o bebê para arrotar, mas não necessariamente. Se ele mamou e dormiu no teu peito, por exemplo, O que a gente precisa é deixar ele o quê? só a gente vai deixar ele em pezinho. Isso. A gente vai fazer Isso. a posição que agora eu vou falar. Você não Isso. queria deixar eu falar. Isso. A gente tem que deixar assim a criança 20 minutos a 30 minutos em pezinho depois das mamadas. Isso é uma prática, é uma orientação que a gente faz para minimizar, para diminuir a quantidade de episódios de regurgitação. É isso que eu quero deixar bem claro, porque isso é uma pergunta muito frequente na caixinha de perguntas que eu faço, porque as pessoas elas entendem assim. Se eu coloquei o bebê após a mamada, ele levantou, ele arrotou, eu posso deitar. Não, não é o arrotar que determina isso. Ele tem que ficar elevado para ele não refluir, porque pela ação da gravidade, a postura favorece o esvaziamento e que ele não reflua naquele momento que ele acabou de mamar. Sim. Então, é o que a gente sempre fala. Ah, ele arrotou em 2 minutos, vai ficar levantado. Em 20 minutos ele não arrotou, pode deitar. Porque não é o arroto que vai delimitar isso. Isso é uma coisa que as mães falam. Não, meu bebê não arrotou tem meia hora. Não, pode deitar ele. O que a gente quer, dependendo, que eu sei que é um assunto que você vai falar depois, se é um bebê que reflui muito, eu deixo ele mais tempo elevado, ou aquele bebê que mama demais, aquele bebê que fica ali muito tempo mamando, e às vezes ele reflui muito, e você deixa ele elevado para evitar a manifestação do refluxo. Isso. E não do arroto. Certo? Medicamentos para refluxo, mito ou verdade, curam refluxo? Aí acho que a gente tem que perguntar uma coisa antes. Ah, Que seria: todo bebê que regurgita ou vomita tem refluxo? então é o seguinte, todo bebê vomitador tem refluxo fisiológico? Então, ele pode ter refluxo fisiológico, sim, que é o natural do bebê, que a gente diferencia pela ausência de outros sinais de alarme. Então, é um bebê que ganha peso bem, é um bebê que não é irritado, é o chamado que a gente chama vomitador feliz. Ele tá sorridente, ele regurgita, não importa volume, não importa a frequência com que ele regurgita ou que ele vomita, mas ele tá ganhando peso bem, ele tá ótimo, ele tá sorridente, ele vomita e não tá nem aí pro que tá acontecendo. Não tem outras doenças associadas, então é um bebê que se desenvolve bem. Então, esse é o
a regurgitação do lactente, que a gente chama um refluxo fisiológico. Tá, agora, se acontece outras coisas associadas, então, o vômito, ele é amarelado, que a gente chama de bilioso, ou tem sangue nesse vômito, ou se a criança não ganha peso bem, é uma criança que fica molinha, ou que não dorme, enfim, tem vários sinais de alarme que o pediatra tem que estar atento para diferenciar a possibilidade de refluxo fisiológico e refluxo doença. E dentro da doença do refluxo dos bebês, a gente também tem muitas causas, que talvez a gente aborde hoje, eu não sei. Depende da Simone, ela tá aqui de surpresa, querendo saber. Não, mas aí você falou, mas assim, eu tenho a cura do refluxo através do medicamento? Tá, se ele é um refluxo fisiológico, que é um refluxo natural, ele não vai ter mudança. É aquela parte que a gente conversou já na cólica, que depende do quê? Da maturação do movimento esofágico, do aumento da pressão do esfíncter, que é a musculatura inferior do esôfago, do posicionamento desse estômago, da criança ficar mais ereta, da criança comer mais sólidos, tudo isso vai melhorar esse refluxo. Então, ele vai ter um tempo também de melhora. Vai ter uma fase que quando a criança senta ele melhora, vai ter uma fase que quando ele começa a engatinhar ou fazer força, ele piora, quando ele faz o tummy time de barriga cheia, ele acontece, ele piora. Então essas coisas não vão melhorar com remédio, não adianta. Agora, a doença do refluxo, aí a gente tem tipo um esquema na cabeça de como a gente tem que abordar. Então, na doença do refluxo, eu tenho que entender se ele tem sinal de alarme para ser uma outra doença que está se manifestando como refluxo. Eu tenho que começar com medidas posturais para ver se ele melhora. Não melhorou, aí eu penso em alergia à proteína do leite de vaca, primeiro. E depois de todo esse manejo da alergia à proteína do leite de vaca, que depois a gente pode até detalhar, aí, só depois é que a gente vai pensar no manejo com medicação, o que era diferente. Até 2019, isso era diferente. Então, esse sistematizar o tratamento da doença do refluxo em bebê mudou de acordo com o que é mais frequente para o menos frequente. Porque a gente sabe que a doença do refluxo por aumento de ácido, por exemplo, e seria a medicação que a gente usaria, omeprazol, esomeprazol, não é assim. A criança tem um refluxo que ele é pouco ácido. Então, usar essas medicações pouco vão influenciar. Então, são poucos os bebês que de verdade vão se beneficiar do uso dessas medicações para o controle da doença do refluxo. Mito ou verdade? Sacudir o bebê causa refluxo? Olha, então, como a gente falou, verdade. Assim, como a gente já falou. Aquelas então, cadeiras. posicionamento. A gente falou de posicionamento. Eu já falei aqui várias vezes que é muito fator mecânico, né? Anatômico do bebê que faz ele vomitar. Então, sacudir, sim, eu costumo brincar assim no consultório. Vai você, enche sua barriga de líquido e vai lá no pula-pula. O que vai acontecer? A água vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Ou pro bebê também. Então, cadeirinha que fica sacudindo a gente, que tem como reflexo ninar o bebê sacudindo. Outra coisa, apertar a fralda, que eu falei anteriormente. Bebê acabou de mamar, vamos deitar para trocar a fraldinha e levanta as perninhas. É claro que tudo isso eu tô provocando, né, o refluxo, porque a anatomia do bebê, a formação, o posicionamento dos órgãos é mais, não vou dizer mais frágil, mas é de uma certa forma que favorece que essas ações facilitam que ele reflua, que ele vomite com determinadas posições e ações. Certo. E o engasgo pelo refluxo, ele, mito ou verdade? Eu preciso fazer manobra em todo engasgo por refluxo? Nossa, essa é muito difícil. Você faz pergunta que você quer que eu fale verdade, tá vendo? Não dá para falar só mito ou verdade. Deixa eu falar sobre essa. Recentemente mudou-se a manobra de desengasgo no bebê. Isso sim. E aí a gente precisa, depois a gente vai fazer um podcast mostrando essa manobra, porque viu-se que justamente o bebê tem um reflexo
que é capaz de protegê-lo, que eu não preciso fazer toda aquela manobra em um caso de um leve engasgo, uma regurgitação por refluxo. Sim, Porque leve o bebê, ele dava uma engasgada pelo leite no refluxo, você já praticamente já virava ele de cabeça para baixo, já fazia a manobra. E o que se recomenda hoje? A manobra mudou. Nós vamos Sim. mostrar a manobra aqui. Não se faz mais isso. Hoje a gente não vai virar um bebê de cabeça para baixo, inclusive porque eu favoreço o refluxo nessa refluxo. manobra. Quando você fala, eu falei que é muito difícil, por quê, Simone? Quando a gente fala em engasgo, tem, como tudo, Precisamos definir engasgos, né? definir os engasgos, diferenciar os engasgos. Então, aquele engasgo leve, dá aquela tossidinha, a criança se restabelece. Que existem essas situações que são mais graves, chamadas de AUT ou BRU, que vem do inglês. Então, são nomes, né, que vêm, siglas, na verdade, que vêm do inglês, que significam um breve evento não explicado em que a criança para de respirar, que ela fica cianótica. Podemos traduzir que existem Fica roxinha. apneias por refluxo. Esquecer de respirar quando está refluindo por breves momentos. Ele não é bem caracterizado como uma apneia, mas um atraso, talvez, um descompasso, talvez, em que a criança, como eu falei, cianótica, ela fica roxinha, ela pode ficar mais mole. E esses eventos, eles têm que ser investigados e tratados de uma outra forma. Dentre as causas desses casos mais graves, vamos chamar assim, a gente tem a doença do refluxo, mas a gente tem cardiopatia, a gente tem distúrbios de deglutição, questões pulmonares. Então, é um bebê que aí a gente vai olhar com outros olhos, não só como um refluxo fisiológico, alterações de posicionamento pós-mamada. Então, quando a gente fala de engasgo, peraí, que engasgo, né? Vamos detalhar isso na nossa história sobre que tipo de engasgo essa criança tem e dependendo do engasgo a gente vai ter manejos e olhares diferentes para esse engasgo. E uma das coisas que a gente pode falar para a mãe é para ela filmar, porque fica fácil e fica melhor. Porque às vezes, depois a gente vai falar sobre isso, o bebê, quando ele vai fazer a introdução alimentar, ele tem gags, que ela interpreta como engasgos e ela não quer mais dar aquele alimento. Isso. E aí tem crianças que eles têm um atraso muito grande na introdução alimentar por conta de traduções erradas de um evento que pode ser totalmente benigno. Porque o que eu quero é que as pessoas entendam que na maioria das vezes os eventos são benignos. Sim. E a gente sempre tende a achar que os eventos são os piores possíveis. A maioria das vezes os refluxos não levam. Eu falo isso porque eu tive 2 filhos com refluxo grave, e eles não levam. E olha que depois a minha mais velha ainda tinha perda de fôlego, até a neurologista deu prazo de até 1 ano e meio para ela sarar, porque senão ia ter que fazer investigação sistema nervoso central. Parece que ela leu o livro, né? Com 1 ano e meio parou, porque senão ia ter que fazer eletroressonância, não sei o quê. Eu falo, você trata de sarar, porque eu não quero fazer nada disso. Você se vira. Então, assim... Então, porque normalmente os eventos são benignos, eles vão melhorar. Sim. E eu brinco, eu falo que o americano ele gosta muito de siglas, né? Então, ele pega ALT, então você tem isso, isso, tem isso, isso. Mas é um jeito que a gente pode quantificar e explicar o evento. Isso. Então, eu falo que aí, quando ele dá essas siglas, eu falo assim, olha se ele está seguindo os passos disso aqui, porque para a mãe fica mais fácil dela explicar, porque o engasgo ele é muito assustador. Sim, sim. E essa brincadeira daqui do mito é verdade, porque a gente vai fazer, porque a gente vai falar cientificamente sobre refluxo, mas é só para dar uma quebrada, porque o refluxo ele é muito angustiante para a família. Sim. E principalmente se é um refluxo associado à cólica e associado a choro. Aí ele é um refluxo de difícil manejo, que nós vamos precisar sempre de uma equipe junto, vamos precisar do gastro, às vezes vamos precisar de uma fono para ver como é que está essa linguinha, como é que está essa deglutição. Às vezes eu vou precisar de uma fisioterapeuta, ver se ele não tem uma postura, uma hipotonia, um torcicolo. Então, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente sempre tem que abrir o olhar para que mais coisas possam acontecer. A maioria das vezes vai dar certo, mas aqueles casos difíceis, eles vão precisar de um apoio, de um manejo. Então, esse mito ou verdade, a gente fez para quebrar um pouco o gelo, para depois falar de um refluxo
que vai levar qual remédio vamos usar, não vamos usar, Uhum. vou fazer exame invasivo, não vou fazer exame invasivo, que as mães sempre querem um exame, né, Marisa? Nossa, você estava falando aí, me abriu aqui na cabeça milhões de coisas que é importantíssimo a gente ressaltar. Então, vamos falar de exame primeiro. Também os exames, muitas vezes, a gente tem uma dualidade de sentimento com relação a eles. Primeiro, eles vão me resolver o problema, vão entender, vai ser rápido e fácil. E outro, eu não quero um exame muito invasivo, eu não quero. Então, ele traz um mix de sentimentos para as famílias, para os cuidadores. Pro refluxo, a gente tem alguns que não são realizados mais, que não tem indicação, e isso eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar. Primeiro deles é o ultrassom. Não dá pra gente avaliar o ultrassom, né? O refluxo com ultrassom. O ultrassom, por exemplo, a técnica do ultrassom para avaliar refluxo, ela é o bebê mamar bastante, ficar numa posição horizontal, colocar o probe, que é o pedacinho lá do aparelho do ultrassom, apertando a barriguinha, numa posição que comprime o estômago e vendo se ele vai fluir ou não. Ele vai refluir. Então, ele não diferencia o refluxo doença do refluxo fisiológico. E muitas das vezes a família já fala, ele reflui, ok, ele reflui. Quem vai me dar esse diagnóstico de doença não é esse tipo de exame. O mesmo a gente pode colocar para cintilografia, né, que muito tempo foi utilizada no passado. Então, a cintilografia também, a criança mama um leite com contraste. Fica numa máquina daí ainda por mais tempo do que o ultrassom, porque demora mais tempo, por 30, 40 minutos, e que essa máquina fica vendo como é que se comporta esse líquido dentro do estômago, se sobe, não sobe, se sobe até aqui, se sobe até aqui, e isso também não é indicativo de doença. O refluir vir até quase a boca, terço superior do esôfago, que é o terço superior do esôfago, terço médio, inferior, não vai dizer pra gente ou quantos episódios de refluxo em tal fração de tempo também não caracteriza a doença do refluxo. Então, são exames encarados muitas vezes pela família como pouco invasivos, mas que nada trazem para gente de informação boa para esse manejo. O raio-x com contraste. O raio-x com contraste, em que a criança também mama um contraste e faz as radiografias, ele pode pegar episódios de refluxo, mas ele não é feito para isso. O que a gente pede, quando a gente pede para pacientes específicos com uma manifestação de difícil controle, é para ver se a formação desse aparelho digestivo tá ok. Então, a anatomia, ver se ele tem uma hérnia esofágica, ver se o esvaziamento está ocorrendo direitinho, se o tempo de esvaziamento desse estômago, ver se a gente pode ter diagnósticos diferenciais de malformações, de rotação intestinal, tudo isso a gente vai ter em pacientes que fazem o raio-x contrastado. Mas, de novo, são casos específicos, pacientes que não melhoraram com o manejo inicial que eu coloquei pra gente lá. Posicionamento, pensar em APLV e depois medicação. Então, a gente não sai pedindo esses exames de cara para esses pacientes. O que nós temos sempre que lembrar, e eu costumo dizer, que o manejo do refluxo, ele precisa cada vez mais da confiança do paciente no pediatra dele, para que esse pediatra veja o momento certo, se o manejo não está evoluindo bem, de encaminhar para o especialista, para que eles juntos possam tentar a melhor solução para aquele caso de um refluxo do bebê, de fisiológico para patológico. Esse assunto que nós falamos agora foi um pouco mais, apesar de que não, minha tentativa acho que não foi muito boa, a gente tenta mais leve, mas o assunto continua pesado, nós falaremos mais sobre isso, porque o refluxo não é fácil, e principalmente porque o refluxo ele mudou muito com a retirada de vários medicamentos que a gente usava muito.
por exemplo, os procinéticos, né, Marise? Sim, eu acho que para a gente ir finalizando, tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é esse. Antigamente, o bebê que vomitava, refluía, a gente já entrava logo de cara com procinéticos. Na época, a gente tinha alguns antiácidos, como a ranitidina, a gente não tem mais, mas agora a gente tem a famotidina. E os chamados IBP, inibidores de bomba de prótons, que são o omeprazol, por exemplo. A gente, hoje em dia, deixa esse manejo medicamentoso, usar remédio, como a terceira opção, né? Então, de novo, para ficar bem claro, primeiro manejo é medida postural. Se tiver em aleitamento artificial, a gente até pode pensar em fórmula espessada. Depois não melhorou, a gente pensa em alergia à proteína do leite de vaca. E aqui cabe um parêntese muito importante, que é, eu pensei em alergia, eu vou ou pôr a mãe em dieta, assim, aleitamento materno, nunca vou desmamar. Se a criança tiver em aleitamento artificial, eu uso as fórmulas especiais para pensar em alergia, que são as extensamente hidrolisadas ou fórmula de aminoácido. E fundamental, eu faço esse manejo por 2 a 4 semanas, não mais que isso. O paciente não melhorou ou melhorou, tanto faz, melhorou, eu vou fazer o que a gente chama de teste de provocação oral, ou seja, eu vou retornar à dieta da mãe, eu vou trocar a fórmula do bebê para uma fórmula com proteína intacta, para eu ter certeza se era aquilo. Porque só a melhora, ele pode ter melhorado pelos mecanismos fisiológicos dele, porque ele ficou mais velho. Isso. Então, a criança melhorar com a dieta materna ou melhorar com uma fórmula de alergia não é diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Então, feito isso, feito a dieta e feito o teste de provocação, que é voltar à proteína, aí a gente vê, é a PLV? Não é a PLV, é a alergia? Não é a alergia. E não melhorou nada, aí é que eu vou pensar no tratamento medicamentoso e outras causas de doença do refluxo, né? Esse foi mais um Evidências em Pediatria. Mandem pra gente os mitos e verdades que vocês têm por aí, para nós tentarmos responder no nosso próximo episódio, que nós falaremos sobre refluxo, doença e refluxo fisiológico. E espero que vocês tenham gostado. Assistam no YouTube, compartilhem, mas deixem suas impressões. Obrigada, e as nossas dicas vão continuar aí no link de artigos para vocês poderem ler e mandarem as suas sugestões.